Olá, se você se lembra, né, na primeira aula a gente definiu um pouco aqui qual que seria a estrutura de dados da nossa aplicação. Então, só para recapitular um pouco sobre os domínios, né, basicamente esquece um pouco o código e pensa no domínio como algo que a sua aplicação conhece, que só a empresa que está relacionada ali, a que se destina a sua aplicação, sabe. Então, é um conhecimento específico que a sua aplicação carrega. Então, você pode ver que eu separei por cores aqui três conhecimentos específicos que a nossa aplicação carrega. Ela conhece quais são os usuários e quais os campos que cada usuário deve ter. A nossa aplicação conhece o domínio das conferências, porque ela sabe o que as entidades que as conferências devem ter, como uma conferência e as suas edições. E nós temos uma entidade especial aqui, um domínio especial chamado Talks, né, que são para as palestras, que uma palestra não necessariamente é relacionada a uma conferência. Então, a gente poderia colocar Talks aqui dentro do domínio de conferências, mas eu quis isolar ele aqui um pouco para que a gente possa ter um pouquinho mais de controle sobre isso. Então, o que a gente vai fazer? Basicamente, eu vou voltar aqui no código para mostrar para vocês que eu me adiantei e fiz algumas coisas. Por quê? Eu criei um domínio aqui de conferências que é basicamente, né, igual ao de users. Eu vou dar uma passada rápida no código, mas eu não quis codificar ele durante uma aula porque ia gastar algum tempo para poder fazer isso e nenhum conceito novo está sendo apresentado. Tudo que está sendo feito aqui dentro de conference, a gente já fez dentro de users no início dessa série. Então vamos lá. Aqui dentro de Conference eu criei duas entidades, que são dois modules. Um módulo chamado Conference, que basicamente ele carrega, né, a informação que ele vai entrar na tabela, ele vai utilizar a tabela de conferências. Ele tem nome e o responsável pela conferência como campos que podem ser assinalados em massa. E a gente tem um relacionamento com o módulo edições, ou uma conferência pode ter várias edições. Então, por isso a gente usa o has many edition conference ID. Obviamente, a gente não viu ainda que existe um módulo chamado Edition, que vai utilizar a tabela Editions e que tem um nome específico da edição, por exemplo, 2016, 2017 ou 10, 11, sexta edição, primeira edição, etc. Vai ter um local para essa edição, porque uma conferência pode mudar de local, então o local fica salvo dentro da edição. Em cada edição pode ser um local diferente, né? E a gente tem uma data de início, porque cada conferência talvez pode ser dividida entre vários dias, entre vários horários. Então a gente coloca um campo de data de início para a gente poder filtrar dentro do sistema e ordenar esses registros. Depois a gente incrementa um pouco mais com informações mais relevantes dentro ali. Eu criei somente os campos básicos para que a gente possa trabalhar daqui a pouco melhor com o nosso domínio. Ok? Feito isso, o que eu fiz? Dentro de database, eu fiz os factories para conference e para edition da mesma forma que eu fiz no users. Eu criei as migrations para essas tabelas, todas as duas com soft deletes, e eu criei um seeder básico para conferências e edições. No provedor de serviços, exatamente como eu fiz dentro de usuários, eu registrei isso tudo. Ok? Eu vou comitar essas informações e daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre repositórios. Eu só quis apresentar rapidamente esse novo domínio, porque se a gente passasse para repositório com esses dados já prontos e eu não tivesse mostrado para vocês que eu fiz eles, você talvez ficaria um pouco perdido. Mas entenda que nenhuma informação nova está sendo passada, nenhum conhecimento novo está sendo passado, está sendo perdido aqui dentro desse domínio. A gente já fez exatamente o mesmo para o users, só que eu queria dois domínios diferentes para a gente poder continuar com a nossa série e porque a gente vai falar de repositórios na próxima aula. E para falar de repositórios vai ser legal ilustrar melhor como que o repositório funciona e por isso eu criei esse domínio adicional. Mas esse domínio adicional não tem nada de novidade. Tudo que eu utilizei aqui nesse domínio já foi utilizado e explicado dentro do domínio de usuários nas aulas anteriores, ok? Então daqui a pouco a gente fala sobre repositórios.